Atualmente, o tratamento convencional para a hemofilia é fornecer aos pacientes os chamados fatores de coagulação apenas quando aparecem as hemorragias. A hemofilia é uma doença genética e hereditária causada por um defeito na coagulação do sangue. Por isso, provoca sangramentos internos que comprometem as juntas, os músculos e até os ossos. Mas um estudo realizado por médicos de Brasília mostrou que o tratamento preventivo reduz em muitas complicações pelas quais passam os pacientes hemofílicos. Para falar sobre essa nova esperança para os portadores da hemofilia, estão aqui conosco no Cidadania Debate a doutora Jussara Almeida, do Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia de Brasília, que é ligado à Organização Mundial de Saúde, e o estudante de Educação Física Tiago Félix, que é hemofílico do tipo A. O que quer dizer isso? Hemofílico do tipo A. Hemofílico do tipo A é aquele hemofílico que não tem o fator 8 de coagulação no sangue. Existem vários fatores de coagulação que agem em cadeia, como se fosse um efeito dominó, e se um deles estiver faltando ou em quantidade reduzida, a coagulação vai estar prejudicada. No meu caso, eu sou hemofílico A grave, o que significa que o fator 8 de coagulação no meu corpo está abaixo de 1% da taxa normal. É um caso, digamos, mais grave. Isso. O tipo A. E a gente está vendo um rapaz aqui, bem aparentado, bochechudo aqui, forte, musculoso, faz educação física. Como é que ele consegue isso, doutora? Bom, primeiro é um privilégio para a área médica ter um paciente como ele. Então, o ideal é que todo mundo tivesse paciente nesse padrão. Então, isso é possível com a colaboração de toda a família e uma integração entre centros especializados com equipe multidisciplinar para assistir esse paciente, mas a gente quer assistir esse paciente, mas na casa dele. A gente tem um índice mínimo de internação e uma integração, uma aderência familiar do paciente e da comunidade muito grande. Então, é essa continuidade de assistência que a gente torna esse nosso relacionamento contínuo para o resto da vida e prazeroso para ambas as partes, nós como tratadores e eles como recebedores do melhor tratamento. Ele é um caso típico desses pacientes que recebem o tratamento preventivo ao invés de esperar uma crise acontecer? Com certeza. E se ele é um paciente exemplo da família, da dedicação, tem mais irmãos que a família é toda integrada buscando o mais normal possível, como é o caso dele, que é esportista e tudo. Então, é isso que nós buscamos, a independência do paciente a tornar-se cidadão e não depender do suporte público e ser um gasto para nós e ser produtivo. Né? Então, isso é um sucesso muito grande, tanto para nós, e ele é um exemplo de prevenção e de entendimento e compreensão do que seria um tratamento adequado para a patologia. Tiago, o que a gente ouve falar normalmente é do paciente hemofílico, vindo especialmente da família, como a doutora Jussara está colocando, é aquele cuidado excessivo com a criança, que é justamente não permitir que a criança se fira, que a criança, enfim, tenha algum arranhão, algum corte, por causa do sangramento que dificilmente é estancado. E você foi escolher justamente uma área de bastante risco para isso. Qual é a vantagem para um portador de hemofilia como você fazer uma atividade, ter uma atividade, inclusive profissional, uma atividade pessoal, como a educação física? Eu sou também em artes marciais, você é praticante. Como é que funciona para você? Qual é a vantagem que te traz isso? Em primeiro lugar, a postura preventiva que eu tenho hoje foi passada pelos meus pais. Muito novo, eles descobriram que eu era hemofílico, há poucos meses de idade, e desde então eles procuraram não ter essa postura super protetora, e sim incentivar a prática de esportes. Desde muito cedo eu pratiquei natação, que ajudou a criar uma cultura do esporte e da prática física na minha vida. E isso, aliado também com o tratamento adequado, me possibilitou ter uma ampla gama de esportes que eu possa praticar com segurança. O hemofílico ele tem que ter consciência de que ele pode praticar o esporte que ele deseja com as devidas adaptações. A grande questão não é o que fazer, mas como fazer. No caso, na minha prática física, eu já pratiquei esportes de impacto,
artes marciais, como já foi dito aqui, mas sempre tendo em vista as minhas limitações e as adaptações que eu vou fazer naquele esporte para eu ter o máximo proveito dessa prática, sem me causar maiores danos e me trazendo os benefícios físicos. Isso combinou com a minha escolha profissional na educação física e que também foi influenciado por essa postura que desde cedo eu tenho. A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa, você dizia que, inclusive, a prática física, o fortalecimento do corpo, traz vantagens para o paciente hemofílico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As vantagens são em diversas dimensões do paciente, não só a dimensão física. Na dimensão física, nós podemos citar o desenvolvimento da musculatura daquele indivíduo, que vai servir como uma proteção para as articulações, evitando que ocorra algum atrito maior que vai causar uma hemorragia. E na própria musculatura, que algum impacto eventual que o paciente sofra, aquela musculatura rígida vai evitar que o dano seja maior e, se o dano ocorrer, o sangramento vai ser absorvido muito mais rápido pela própria irrigação da musculatura, que vai ser maior. E existem outros benefícios também, como a própria inclusão social. Às vezes o hemofílico, pela essa superproteção que ele teve dos pais, o convívio dele social pode ficar afetado, e isso na prática esportiva pode ser trabalhado também. São atividades de grupo, né? Isso. Quer dizer, você está integrado ali com pessoas da sua idade ou com crianças, se você for professor, né? Isso. Agora, doutora Jussara, em que consiste, eu falei aqui na abertura do programa, que essa grande novidade é o tratamento preventivo. Em que consiste exatamente esse tratamento, inclusive, que o Tiago recebe? Tá. O tratamento preventivo, ele é conhecido, o nome técnico chama profilaxia. Então, existem as profilaxias primárias e as profilaxias secundárias. Então, profilaxia é um evento em que você infunde a medicação, que a medicação, uma das poucas desvantagens que ela tem é que ela é infusão venosa. Então, essa exigência do treinamento dos pais muito cedo é o acesso venoso que fica a cargo da equipe de enfermagem, esse treinamento, essa insistência, que é a única coisa que garante. Então, é a linha da vida mesmo, a prevenção e a infusão pela veia. E, então, o tratamento profilaxia primária é quando você infunde a medicação. Já nos primeiros anos de vida, nós utilizamos o protocolo da Organização Mundial de Saúde, Federação Mundial de Hemofilia, que você inicia 3 ou 2 vezes por semana, ou hemofilia A ou B, a medicação antes do evento hemorrágico. Então, você previne o acontecimento. Aí o paciente tem vida normal. A gente recomenda que essa infusão deve ser feita pela manhã, antes de ir para a escola, para ele aproveitar, no tempo de atividade, aproveitar o efeito coagulante dessa medicação. E aquelas possibilidades de fazer aquele sangramento espontâneo não existem, porque ele já tem uma concentração ideal de fatores de coagulação no sangue que previnem qualquer tipo de sangramento. Então, essa profilaxia primária, que ele não tem nenhuma deformidade. E a profilaxia secundária, quando tem deformidade, você usa também prevenindo, quando você vai fazer uma fisioterapia ou quando vai fazer alguma cirurgia, você usa antes para prevenir também as consequências de um sangramento, ou uma descompensação, ou a não formação ideal do coágulo. E como é que nós estamos? Eu falei que esse grupo é um grupo de Brasília, porque o Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia está aqui sediado em Brasília, é um dos 2 únicos centros, né, na América Latina, Exato. conforme a senhora nos contava. Mas como é que o país está em relação a essa profilaxia, a essa coisa preventiva, não deixar que o paciente chegue ao sangramento, chegue à deformidade? Olha, nós temos já os resultados, nossos resultados brasilienses, da profilaxia primária, que já foi instituída como protocolo multicêntrico, com cooperação estrangeira junto com a Argentina, desde 2003. Então, nós já temos mais de 5 anos de observação que nós podemos economizar em termos de 60% do custo desse paciente. É um custo alto,
mas em cima disso você pode economizar em dinheiro. Eu não estou nem tocando em qualidade de vida. Então, você pode economizar isso para o paciente, você fazendo essa... Você evita internação hospitalar, por exemplo? Total, total. O nosso índice de internação é mínimo. Então, a gente está buscando, junto a todos os segmentos da sociedade, Ministério Público, Defensoria, Corregedoria, administradores, governantes, políticos, todos, que possam, o Tribunal de Contas da União, que está fazendo um papel super importante, junto, buscando essa uniformidade brasileira de oferecer tratamento. É simples e a gente busca que não só o paciente brasiliense tenha, não, todos tenham, e nós estamos abertos, disponíveis para ter esse intercâmbio de resultados, de experiências. A gente está aberto a todos os centros brasileiros. Então, é uma coisa que a gente vem insistindo muito para que seja disponibilizado e que as equipes de assistências entendam que isso é muito importante e que vale a pena fazer isso, que o ganho é fantástico. Inclusive, nós estamos gravando esse programa no mês de maio, mas o Dia Mundial da Hemofilia foi 17 de abril, há pouco tempo atrás, e uma das reivindicações justamente da Federação Brasileira de Hemofilia, entre outros, quer dizer, a garantia do abastecimento dos fatores de coagulação, quer dizer, imagino que estejam faltando nos hospitais públicos, né? E também o desenvolvimento de um protocolo de tratamento profilático e preventivo, quer dizer, já está inserido aí, digamos, numa reivindicação nacional, né? Essa questão da prevenção. Então, o movimento é muito forte mesmo. Então, tem que juntar todo mundo que esteja envolvido no tema para buscar isso de uma maneira assim, definitiva, continuada, que a gente tenha a garantia de ter um fornecimento de fator de uma maneira continuada, para que não seja interrompido tal tratamento. Então, é isso que esse movimento entre os pacientes e a Federação Brasileira também está junto, para que a gente busque juntos oficializar, porque isso também é um exemplo da América Latina. Na Argentina, no Chile, já tem como lei nacional a profilaxia primária oferecida a portador de hemofilia severa. Isso já é uma política pública oficial. Então, a gente gostaria de também continuar o destaque do Brasil como um país de muita importância na América Latina, acompanhar e que não fique mais atrasado. Deixar o argentino ganhar isso, eu acho que não é bom. Né? Tiago, você conhece... O Tiago nos contava aqui também que ele é voluntário justamente no hospital aqui em Brasília, né, no hospital de apoio, junto a pacientes de hemofilia na especialidade dele, que é educação física. Qual é a tua experiência com pacientes que não passaram por esse tratamento preventivo? As pessoas que você convive, que você conhece, inclusive nos centros de saúde. O que se observa é que os pacientes que não tiveram esse tratamento, eles possuem muito mais sequelas articulares, o que limita a prática física dele, mas não impede. E também existe a questão de você criar o hábito e a cultura da atividade física nessa pessoa que às vezes foi incentivada ao oposto, né? A se manter sedentária. Isso é um dos grandes desafios lá também. Você não só fazer com que a pessoa venha ao hospital, faça prática física lá, mas que ele, quando volte à sua casa, onde ele mora, às vezes até pacientes que moram em outros estados, ele procure uma forma de atividade física que se adeque ao gosto dele e que ele não seja de forma continuada, para ele não perder aqueles benefícios da atividade física, porque seria algo que não faria sentido se ele fizesse atividade física só no momento, no período que ele estivesse frequentando o hospital. A nossa ideia justamente é criar a cultura da atividade física nessas pessoas e fazer com que eles tomem gosto pela atividade física e procurem uma prática que lhes agradem. Quer dizer, um derrame de sangramento numa articulação, ela compromete o movimento daquela articulação. Se for feito um trabalho de educação física, enfim, de fortalecimento muscular, isso pode diminuir, né, digamos, o trauma, o efeito de um derrame, não é isso? Isso. O trabalho, como já foi dito, é feito numa equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos junto com a fisioterapia e
quando o paciente está na fase aguda do sangramento articular, o tratamento ele faz com a parte da fisioterapia para recuperar aquele sangramento, espera que ele se absorva, juntamente com o tratamento de reposição de fator. E quando ele já está saindo da fase aguda, ele já pode fazer a prática física dele normalmente, respeitando suas limitações. E a prática física constante vai fazer com que a incidência de sangramentos que ele tenha caia bastante com o passar do tempo, pelos benefícios que eu já comentei aqui do desenvolvimento da musculatura e da proteção das cápsulas articulares. A senhora falou que esse programa aqui em Brasília já existe há algum tempo. Quantas pessoas já foram atendidas e acompanhadas, digamos, de uma forma mais metódica? Nós temos registrados pacientes, são 33 pacientes em uso de profilaxia primária. Isso é um número, lógico, o país é um país enorme, com uma população enorme, é um número muito significante e você tem como você avaliar os efeitos dos benefícios desse tratamento. E acrescentando uma outra coisa que o Tiago falou a respeito do esporte, a gente usa melhor esporte que o pessoal da educação física. A gente rouba um pouquinho a educação física para nós, tratadores, médicos, porque o médico é uma pessoa meio chatinha, ninguém gosta muito de ir ao médico, né? E é uma coisa meio chata. Então, esse encantamento que você apresenta ao paciente, porque ele vai ter um relacionamento mais forte que um casamento, porque ele vai toda a vida dele, nós temos que fazer isso ficar agradável. E não tem como separar. Então, é proibido separação. Então, a gente usa muita educação física naquele momento de você faz o conhecimento corporal, a inserção familiar, ou seja, tem gente que nunca entrou numa piscina. E aquele momentozinho da mamãe com o neném, pequenininho, aquele contato corporal, ou seja, você faz muito além da atividade esportiva, você faz tocar nas endorfinas. Então, e o relacionamento com o professor de educação física, com esta área esportiva, é mais informal do que quando o paciente vem para nós, que o paciente chega para o médico maquiado. Então, é lá na educação física que eles trazem os problemas para nós. Então, eles conseguem diagnosticar primeiro as complicações do que nós. Então, torna prazerosa essa relação, muito, né? A gente tem que oferecer, né? com certeza. Já pensou ir para um hospital para ver um médico? Ninguém merece. Então, essa parte da educação física, e a gente tem experiências muito marcadas, que o Tiago participou também, que, por exemplo, nós já fizemos Olimpíadas Latino-Americanas, com um índice de aderência espetacular, e é motivação, isso faz parte do comportamento brasileiro, nessa festa, celebração, como qualquer tipo, data a gente sempre comemora. Disputa de natação, mas entra todo mundo, passeio no lago, vamos, profissionais, pacientes, famílias, todo mundo. Então, a ideia é uma inserção social. Okay. Então, é esse que a gente usa, o segredo da educação física. Bom, o nosso Cidadania em Debate vai fazer um pequeno intervalo, lembrando ao telespectador que se quiser fazer alguma observação, tiver alguma dúvida sobre este ou outros programas de entrevista ou de debate da TV Senado, pode usar este e-mail que está aí na sua tela, que é o entrevistas@senado.gov.br. A gente volta daqui a pouquinho.